acompanhando o nosso canal. Eu sou o professor Jasser, estou hoje em mais uma entrevista com o professor Theo, professora mestre Laudinéia e com a participação especial das alunas do 5º semestre de Pedagogia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre preconceito, racismo e discriminação, algo muito comum no contexto escolar, porém muitas vezes confundidas. E nós vamos hoje então, juntamente com os professores, discutir sobre esse assunto e sistematizar e diferenciar todos eles. Primeiramente, gostaríamos de começar com o significado de 21 de março, o Dia contra a Discriminação Racial. Duas frases que são ditas em 13 de maio de 1959 pela imbatível Carolina Maria de Jesus nos fazem refletir atualmente sobre a cor da pele daqueles que viveram, mataram ou morreram nos eternos dias de hoje. Você sabe por que a ONU regulamentou hoje como sendo o Dia Internacional da Discriminação Racial? Porque há exatos 56 anos, no dia 21 de março de 1960, 300 policiais brancos metralharam 50 dos 5.000 negros que protestavam contra as leis segregacionistas em Sharpeville, na África do Sul. Além disso, 9 dias depois, 18.000 pessoas foram sumariamente presas porque protestavam contra o assassinato daqueles que protestavam pacificamente contra a lei que obrigava os negros a ter um passe, ou seja, uma caderneta que permitia a sua livre circulação em locais para branco e sem os quais eles seriam presos. Nenhum dos assassinos jamais foi preso ou condenado, isso graças à lei da reparação. Foi uma lei promulgada às pressas pelo governo em setembro do mesmo ano para blindar os policiais que cometeram tal atrocidade. Professor Dr. Theo, qual o significado dessa história para o negro hoje do Brasil? Dia 21 de março, para o negro no Brasil hoje, é um dia de reflexão. De reflexão sobre o quê? Sobre a nossa situação hoje, Jasser. Sobre a nossa situação enquanto indivíduo, enquanto população majoritária, porque segundo o IBGE, o negro é o preto mais pardo, então nós somos mais de 50% da população, que está aí reivindicando seus direitos frente ao governo, certo? Estadual, municipal e federal. Tá? Temos várias demandas, entendeu? E uma delas está sendo representada pela Lei 10.639, que trabalha com a questão racial dentro da sala de aula. Mas não é só isso. A população negra está sendo massacrada, morta. Nossos jovens estão morrendo. 70% dos mortos no Brasil é negro. Então há um genocídio sendo perpetrado pela população negra, certo? Há um genocídio sendo executado sobre a população negra. Jovens de 14 a 29 anos estão sendo assassinados. Tá? Isso para quê? Por quê? Porque eles estão numa situação de vulnerabilidade, tá? Seja social, econômica, tá? Perpetrado por essa crise que a gente tem hoje. Porque quanto maior a crise, mais a população negra sofre. É uma crise que se arrasta. Com certeza. Tá? Correto. E qual era a situação do negro antes da abolição e pós-abolição? Quando estamos no final da abolição, né, ali na década de 80 do século XIX, o que acontece? Só 5% da população negra era escrava. Então a abolição veio para quê? Para tirar do negro esse sentimento de que eu lutei, certo? Venci e agora eu sou livre. Ou seja, a abolição vem para falar para o negro, não, foi dado para você isso aí. Você não tem capacidade de lutar pela sua liberdade. Mas grande parte da população negra já estava liberta pelos seus vários mecanismos de se contrapor ao sistema escravista. Depois da abolição, não houve uma reforma agrária. Certo? Depois da abolição, não houve uma reforma no ensino no Brasil. Depois da abolição, não houve uma inserção do negro na sociedade. Aí ele ocupou as piores profissões. Entendeu? Então a abolição trouxe para o negro, da forma como ela foi feita e contada nos livros de história,
trouxe para o negro digamos assim, uma pecha, né? Ou uma marca, que é daquele indivíduo que não consegue lutar pelos seus direitos. E isso é uma mentira. Tanto que ela foi dada como uma espécie de brinde, Isso. mas foi um brinde que acabou prejudicando a todos na realidade. Com certeza, uma manipulação muito grande. Exatamente. Rapidinho a questão do preconceito. Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes mesmo de conhecê-las. É um julgamento apressado e superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo situações complicadas e até mesmo violentas. Essa seria a definição de preconceito. Professora mestra Laudinéia, como seria o preconceito contra o indígena? Quando nós vamos às escolas de educação básica, um exemplo, e aí quando chega próximo à data do dia em que se comemora o Dia do Índio, normalmente o que nós vemos? Nós vemos as professoras movimentadas para fazer uma decoração simples na escola e vemos que elas caracterizam as crianças com uma tanga, vamos dizer assim, e fazem um penachinho para pôr na cabeça. E assim se comemora o Dia do Índio. Mas é um índio generalizado, é um índio estereotipado. A gente sabe que, por exemplo, no estado de Rondônia, onde eu fiz a pesquisa de mestrado, o estado tem mais de 200 etnias reconhecidas pela Fundação Nacional do Índio. Então não dá para dizer que o índio que a gente tem que conhecer na escola é esse índio que usa um penacho e uma tanguinha no Dia do Índio. A diversidade ela é muito maior do que a gente imagina, que a gente conhece. E aí no cotidiano, esses estereótipos eles vão aparecendo e vão aparecendo como forma de preconceito, né? De pensar que o índio que está lá na aldeia, isso no século XXI, pensar que o índio que está na aldeia não usa roupa, pensar que ele não tem nenhum tipo de tecnologia na casa dele, pensar que ele ainda assim vive da pesca, da caça, da coleta, e nem sempre é assim. Né? A gente tem uma diversidade cultural muito grande no nosso país. Mato Grosso tem uma diversidade cultural indígena muito, muito grande. E aí, no cotidiano, esse preconceito ele vai se expressando dessa forma. E na escola ele também é presente. Porque a gente sabe que muitas crianças, inclusive aqui na região, crianças indígenas saem da aldeia por conta da impossibilidade de continuar a educação básica na aldeia, elas vão estudar na zona urbana. Quando chegam lá, elas são vítimas de todo tipo de violência que se pode imaginar, desde a simbólica à física. E hoje a gente tem algumas pesquisas no país que demonstram isso com relatos das próprias crianças e das famílias dessas crianças. Até porque é o estereótipo de um índio vagabundo, um índio nu, preguiçoso. Né? Preguiçoso. Você tem esse estereótipo, algo que é bem arraigado dentro da nossa cultura, como a senhora falou. Conceito de racismo. As pessoas que não conseguem deixar de ser preconceituosas podem vir a se tornar racistas. Um racista acredita que existem raças superiores às outras, que é uma grande tolice, pois na espécie humana não podemos dizer que existem raças. A cor da pele, formato de nariz, tipo de cabelos, tipo sanguíneo, formato e cor dos olhos, espessura de lábios, não são suficientes para estabelecer diferentes tipos de raças entre os seres humanos, que biologicamente são quase iguais em tudo, restando pequenas diferenças externas, pouco importantes e que não servem para fazer com que uns sejam superiores ou inferiores aos outros. E então, como que a gente faria para combater esse racismo contra o negro e contra o índio? Contra o negro é discutindo e implementando políticas afirmativas. Políticas afirmativas de inclusão, certo? Aumentando a Bolsa Família, porque grande parte da população negra é pobre. Grande parte das famílias da população negra são geridas por mulheres, tá? Que são arrimo de família. Então, a Bolsa Família, que muitos consideram como esmola, na verdade, se você pensar economicamente, é distribuição de renda. Tá? E isso faz com que a população negra tenha, tá,
uma renda extra ou uma única renda, certo? O que propicia também, tá? Que a criança negra fique na escola durante mais tempo. Tá? Porque quanto vale uma criança na escola? É isso que eu queria perguntar. Né? Para o governo vale isso, né? A Bolsa Família. Tá? Que país grande hoje, vamos colocar em superpotência, não investe em educação? A Bolsa Família é um investimento em educação. Porque a família tem que manter a criança na escola, a família tem que fazer os acompanhamentos, a vacinação. Isso está prevendo o quê? Está garantindo o futuro da criança. Tá? E eu acho muito pouco. Tá? Então a gente teria que aumentar isso daí. Tá? Ampliar muito o acesso da população negra às universidades, através de ProUni, através de FIES, através de outras ações sociais, entendeu? Discutir a relação entre violência, direitos humanos e a população negra, tá? Principalmente na questão da mulher. A gente tem que criar uma rede de proteção à mulher negra. Por que essa rede de proteção? Porque ela é discriminada por vários fatores. Tá? Primeiro porque é pobre, primeiro porque é índio, é negra, certo? E depois porque é mulher. Então ela sofre essa tríplice discriminação. Então a gente tem que combater isso aonde? Através de ações sociais, através de ações vinculadas aos direitos humanos e através da escola. Que tem que levar esse debate, tá? Para dentro da escola. É um processo de desconstrução de uma imagem e uma reconstrução total, tanto da imagem quanto da parte social. Né? Com certeza. E em relação ao índio, professora Laudineia? Não que a situação do índio esteja igual à do negro, né? Ambos são marginalizados, mas eu complementaria a fala do Theo, um exemplo que eu vi na pesquisa de campo. Algumas famílias na aldeia onde eu fiz a pesquisa, elas tinham o salário do professor que trabalhava na escola indígena, né? Um salário não muito bom, mas que dava, dentro da aldeia dava para sobreviver com um grau de dignidade. Mas tinha outra família que a única renda era o Bolsa Família. E aquela família passava muitas dificuldades financeiras, né? Então, uma das medidas seria, assim, repensar essas políticas públicas, esses programas que auxiliam essas famílias, do negro e do índio também. E um complemento à fala do Theo, esse reconhecimento da diferença no dia a dia, e principalmente no dia a dia da instituição escolar, ele é fundamental. Porque mesmo na fala de crianças pequenas, a gente percebe que aos poucos elas vão aprendendo a ser racista e preconceituosa, por meio do exemplo do avô, do pai, da mãe, de algum adulto do convívio familiar dela. E isso é necessário que a professora perceba, valorize e faça as devidas intervenções para fazer aquela criança pensar por que ela está pensando daquela forma e rever o que ela está pensando. Também um processo de reconstrução. De desconstrução. De desconstrução e reconstrução, Isso. novamente, né? Inclusive, houve um tempo em que abriram, voltando à questão das universidades, universidades indígenas, né? Eles chegaram a criar universidades indígenas e, posteriormente, o projeto foi amornando e hoje já quase não se ouve falar dessas universidades. Nós temos cursos específicos para a formação de professores indígenas que existem no país em diversos estados. Mato Grosso tem, na Unemate, se não me engano, de Barra do Bugres. Na UFMT em Cuiabá, se não me engano, tem cotas para indígenas e funciona. E aí outros estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia são os pioneiros, Mato Grosso e Rondônia são os pioneiros na licenciatura intercultural indígena. O que já seria um começo, né? Seria um começo. E uma das críticas que a gente faz e percebe, Laudineia, é que coloca o índio para ser professor. Certo? Aí a gente conversando com eles, né? A gente tinha um cursinho comunitário lá, o cursinho Zumbi dos Palmares. A gente estendeu esse cursinho lá em Rondonópolis para os indígenas. E eles falavam, a gente não quer só ser professor, a gente quer ser médico, a gente quer ser advogado, a gente quer ser engenheiro, entendeu? Uhum. Então isso é interessante, trazer essa discussão para a sociedade. Vale pontuar assim, a licenciatura indígena, ela veio para atender uma demanda específica, né, Theo?
que é a formação do professor para trabalhar na aldeia. Hoje, nas aldeias, quem são os professores? São os próprios indígenas daquela comunidade. Só que a formação que eles têm é em nível de magistério. Então, eles trabalham só os primeiros anos no ensino fundamental. Para os anos finais de ensino médio, é o professor não indígena que a secretaria envia. Então, o curso ele vem para atender essa necessidade de formar esses professores para que eles deem conta de levar adiante a escola da aldeia. Mas essa fala que o Theo ouviu, eu também ouvi, né? Nem sempre o professor indígena quer ser professor, né? E é justo que ele tenha outras possibilidades de formação acadêmica. Com certeza, seria interessante até justamente essa questão de você propagar para o ensino fundamental e médio, questão linguística, inclusive, né? Manter a língua, a tradição viva, seria interessante para o próprio índio também, né? Riqueza cultural. Em relação à discriminação, a pessoa que faz isso geralmente quer valorizar a si próprio e diminuir os demais, mesmo que seja apenas uma brincadeira para ele. É insegura porque não tem capacidade de conviver com os outros, aceitar as diferenças naturais entre os seres humanos. Os preconceituosos e racistas têm dificuldades em aceitar e conviver com a diferença e às vezes suas atitudes chegam ao delírio e, como são medrosos e inseguros, projetam sobre os outros que são inferiores a eles e que não podem ter os mesmos direitos. Quando o racista e o preconceituoso age dessa forma, ele está tratando os outros como se eles fossem inferiores e de maneira discriminatória. Discriminação, portanto, é tratar os outros com inferioridade, se julgando sempre superior. Então, qual seria hoje a melhor forma da escola para que abordasse esse assunto? O preconceito, o racismo e a discriminação. Já que eu começo, então eu começo do começo. Vamos pensar na educação infantil, que a gente não pode deixar de falar enquanto etapa da educação básica, né? Existe, o preconceito ele existe na educação infantil em muitas situações, sim, porque a criança está aprendendo aqui. Então, possibilidades para se combater isso com a criança pequena. Rodas de conversa, situações cotidianas onde ela possa perceber as diferenças entre ela e os colegas e aprender a valorizar essas diferenças, tanto físicas quanto de personalidade também. E aí a professora de educação infantil, obviamente, ela tem diversas metodologias, diversos recursos como fantoche, história, teatro, que ela pode utilizar como forma de intervenção para fazer a criança perceber aquilo. E isso acontece no cotidiano, né? E daí a importância da professora perceber e não deixar passar. Porque quando a gente deixa passar, a gente dá suporte, né? Fomenta aquilo, fomenta aquela fala preconceituosa. Falando da educação infantil, 0 a 3, vamos trabalhar a questão da criança, certo? O bebezinho, o tocar, o carinho, a troca de energia entre isso, o elogio, entendeu? Tudo isso interfere no desenvolvimento da criança. Se eu tenho uma criança branca e uma criança negra, as duas têm que ser tocadas da mesma forma, elogiadas da mesma forma. Eu não posso ter preferência. A hora que eu tenho preferência e toco menos na criança negra, ela vai desenvolver, certo? Alguns problemas no futuro. Porque ela não vai ter aquela troca de carinho, aquela troca de emoção que a criança branca teria. Entenderam? Então isso também é um preconceito. Pode ser inconsciente, pode ser consciente, mas o professor, ele sempre tem que lembrar disso. Eu tenho que tratar todos iguais. Até porque há um ditado que diz que não se nasce racista, torna-se racista. Uma criança geralmente enxerga a outra como igual. Ela se torna racista posteriormente, como a professora Laudinéia falou, por fatores externos. Um pai, um avô que acaba criando essa situação, um convívio social que acaba criando. Essa frase é do Nelson Mandela, né? Justamente. Certo? Presidente da África do Sul. Um dos símbolos da luta no continente africano contra a discriminação.
E os fatores eles são externos e internos também, né? Porque internamente a escola ela não consegue trabalhar com essa temática da questão racial. A escola ela se sente constrangida, ela se sente desamparada, tá? E ela não tem aonde recorrer para fazer isso, tá? Entendeu? Então a gente tem essas demandas, tá? Principalmente a gente que trabalha com movimentos sociais, movimento negro, a escola vem entre a gente e fala, mas o que eu vou fazer? O que eu faço? Né? Então a gente tem relatos de criança já no ensino fundamental tomando banho de quiboa, né? Para tirar a cor que ela considera ruim no seu corpo. Né? Como é que a escola trabalha isso? Igual a Laudinéia falou, certo? Revendo o seu projeto político-pedagógico, revendo a sua prática, porque a escola falhou. A hora que ela chega nessa situação, a escola falhou. Daí a importância dessa parceria entre a escola de educação básica e as faculdades e universidades. Porque é na faculdade e é na universidade que estão os pesquisadores, que estão vendo esse contexto, né, de preconceito, de racismo, de discriminação. E essa parceria ajuda a escola a repensar suas formas de intervenção em relação a isso. Correto. Professora Laudinéia, em relação à questão da pesquisa, fale um pouquinho sobre o seu trabalho de mestrado e como ele pode, então, ajudar a entender toda essa questão indígena que nós temos. Meu trabalho de mestrado, ele consistiu numa pesquisa em que eu pretendia compreender como se davam as discussões sobre o conceito de infância dentro da formação de professor indígena no estado de Rondônia. Rondônia tem 2 cursos de formação de professores indígenas. Um que é o magistério, o projeto Açaí, que já teve 2 etapas, 2 turmas formadas. E também temos a licenciatura intercultural indígena, que é oferecido pela Universidade Federal do campus de Ji-Paraná. E aí esse campus atende os indígenas do estado inteiro e também do noroeste do Mato Grosso. A primeira turma terminou em 2010. A primeira leva de professores indígenas com graduação foi em 2010. Dentro da pesquisa, eu analisei os projetos políticos pedagógicos dos 2 cursos. Além disso, eu fiz entrevista com os professores, com 4 professores de uma aldeia, que é a aldeia Igarapé Lourdes, que fica na terra indígena Igarapé Lourdes, em Ji-Paraná, Rondônia. Eu fiz entrevistas e a minha ideia com as entrevistas era entender um pouco como que tinha sido a formação deles na educação básica, também no curso superior. Então eu tentava sempre perceber o que eles falavam de infância e criança dentro das experiências acadêmicas que eles tinham naquele momento. E além disso, como eu fui à aldeia e fiquei um certo período lá, então eu pude fazer observações do cotidiano das crianças também para perceber como que se dava as culturas das crianças naquele espaço. E aí o que a gente percebeu ao longo da pesquisa, minha orientadora e eu? Esse conceito que a gente construiu historicamente do que é a infância, naquela sociedade que é dos Gavião e Polém, eles não possuem. Eu perguntei, o que você acha ser infância? E ele não sabia me dizer. Aí, e criança? O que é criança para você? Então ele pontuou para mim, a criança brinca, o menino sai para o rio para pescar, ele joga bola, ele brinca de carrinho, a menina ajuda a mãe, aí a gente vê a diferença do trabalho entre a menina e o menino e as brincadeiras. Então, basicamente, o trabalho pretendia entender como que se dava essa discussão teórica, e daí a gente tentou analisar quais referenciais teóricos tinham relacionados à criança e à infância indígena dentro dos projetos políticos desses cursos, e também perceber isso na fala dos professores. Qual seria, então, de repente, a importância de trazer esse debate sobre essas questões, tanto do índio quanto do negro, para o ensino superior, para dentro da faculdade hoje? Aqui que é produzido conhecimento científico, né, na faculdade. Então a gente trazendo essas demandas,
essas questões que a escola procura não discutir, a gente está tentando formar professores que a hora que chegarem na sala de aula vão fazer a diferença. Essa é a grande questão, né? Os nossos professores vão sair mais preparados para trabalhar com essa temática. Correto. Inclusive para o não indígena, né? Eles chegam com um certo preparo também a partir desse debate, né? Seria interessante. E em relação ao futuro dessas temáticas, quais são as perspectivas que vocês têm em relação a elas? A perspectiva é de continuar lutando, porque a gente está num momento de perda de direitos, né? Para a classe trabalhadora, para a população negra em geral, que é a mais pobre, que sofre mais com a crise. Então a perspectiva é continuar lutando, certo? Participando de debates, fomentando a pesquisa em relação ao negro, à criança negra, para divulgar para a sociedade. E a gente não pode se calar. Não pode permitir que eles continuem sendo invisibilizados nas instituições escolares, né? Correto. Bom, professora Laudinéia, muito obrigado. Professor Theo, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Algum recado a dar para o público que nos assiste hoje? Queria que vocês auxiliassem a gente, né, nessa temática, discutindo essa temática, levando essa questão do negro, certo, e do índio para casa, para a sala, para a roda de amigos, mas numa perspectiva assim, voltada para o respeito à pessoa humana, para a dignidade do índio, para a dignidade da população negra. Uma iniciativa que eu penso ser muito interessante e importante no combate a isso é a gente ter um outro posicionamento diante de situações preconceituosas. Estar numa rodinha em que se ouve uma piada sobre o índio, sobre o negro, um comentário sobre o índio, o negro ou a mulher, não ria. Não quer comentar? Não comente, saia de perto. Demonstre desaprovação sobre aquele comentário, né? Porque você não vai fomentar novos comentários como esses. Não são ações cotidianas simples que todo mundo pode fazer. Muito obrigado. Quanto às nossas queridas alunas, gostaríamos de saber se vocês hoje têm alguma pergunta a ser feita para os nossos professores. Professor Theo, é um orgulho ter você como professor. E o senhor chegou a sofrer alguma discriminação? Discriminação? A gente é discriminado, por exemplo, a hora que tem uma blitz, todo mundo está passando, certo? Aí o guarda vai e te para. Por quê? Por que ele me para, né? Certo? Aí você vai na porta do banco e toda vez que você passa lá, certo? A porta trava. Por que só trava a hora que você passa, né? Tá entendendo? Essas discriminações sutis, entendeu? A hora que você chega numa loja, você vai comprar, certo? Aí a atendente fala o preço primeiro, entendeu? Ou te oferece as mercadorias mais baratas, certo? Sem perguntar se você tem condições ou não de comprar a mercadoria. Essas sutilezas que o racismo atinge, né, a população negra. Professora Laudinéia, a minha pergunta é direcionada a você. Em relação ao indígena, na sala de aula o professor deveria agir então porque assim, a imagem do índio que é mostrada até na TV é a imagem de um índio americano, né? Onde ele tem os penugens, ele grita, bate na boca, e então na sala de aula deveria ser feito uma mudança. A gente deveria ensinar os alunos, cada aluno, por um exemplo, se vestir de uma cultura. Poderia ser feito dessa forma? Não é que a professora tem que vestir a menina e o menino como ela pensa que se veste o índio. Porque quando ela veste esse menino a imagem do índio americano, ela não está contemplando a diversidade de povos indígenas que a gente tem. Uma etnia daqui do Mato Grosso, ela não se veste, ela não tem ornamentos, ela não tem rituais sequer próximos a um grupo indígena do Paraná, por exemplo, do Rio Grande do Sul. São grupos distintos,
com culturas diferentes, com conhecimentos diferentes. Então, quando eu pego o grupo de alunos que eu trabalho e caracterizo todos eles de uma forma ou de 10 formas diferentes, eu ainda assim não contemplo isso. Mais importante do que pensar em uma caracterização estereotipada ou não, é trabalhar com essas crianças conhecimentos que de fato representem essa diversidade cultural, essas diferenças culturais que existem entre as populações indígenas. Boa noite, professora Laudineia. Minha pergunta é direcionada a você. Assim, você falou a questão de não enfeitar mais as crianças no dia do índio. Isso demonstrando uma questão de mostrar que o índio hoje é diferente. Não diminuir, como se diz, diminuir eles de tal forma. Mas assim, nas escolas é acostumado fazer isso no dia do índio. As crianças saírem das escolas todas enfeitadas, pintadas, com penugem, e eles fazem a maior festa. E os pais acabaram acostumando com isso. Nessa relação, como a gente deve agir com os pais nesse ponto? Como o professor Jácer pontuou em algumas falas dele, é um processo de reconstrução, né? Bom, se o que é comum a gente ver hoje é esse procedimento, né, são essas iniciativas das professoras, eu não estou dizendo que não se deve fazer. Eu acho que é importante a gente pensar por que a gente faz, para que a gente faz aquilo. Mais importante, como eu disse, que caracterizar aquela menina e aquele menino no dia do índio é estudar sobre o índio na sua diversidade no cotidiano, né? Bom, nós moramos num estado em que tem muitos povos indígenas. Em Rondonópolis, por exemplo, em determinadas semanas a gente vê uma circulação muito grande de famílias ali pelo centro. As escolas urbanas atendem crianças e adolescentes que são da aldeia, que vão e que voltam, que foram morar na cidade por conta dessa necessidade. Então, aproveitando isso, a professora pode sim pensar em estratégias, iniciativas, para que haja esse reconhecimento do que é de fato a cultura daquele índio que é mais próximo dela, por exemplo. Ou reconhecer a diversidade cultural, os conhecimentos próprios dessa diversidade que é próxima dela. Entende? Não é fazer ou não fazer, não é isso. Mas por que eu faço? Qual é a finalidade, qual é o sentido disso e de que forma, de fato, isso vai ensinar para as crianças a respeitar esse sujeito que é diferente dele. Entende? É um processo de repensar. Por que eu faço aquilo? Tem toda uma história. Sim, com certeza. Não dá para ignorar essa história e simplesmente no dia do índio fazer o que se faz. Entende? Não é menosprezando também o trabalho das professoras, não é isso. Mas é só para repensar as práticas que a gente tem que fazer constantemente. Lembrando, professor Theo, eu convivo com pessoas que tem pais que tem uma criança com o cabelo enroladinho, chega a raspar a cabeça da criança para não ficar com o cabelo, dizer que o cabelo é ruim. Como trabalhar com isso? Como essa criança vai crescer? Como trabalhar com ela na sala de aula? Explicando para ela, principalmente para os pais também, vamos colocar assim, a família tem que ser trabalhada nessa questão também, explicando para ela que não existe cabelo ruim nem cabelo bom, existe cabelo. Certo? A questão do ruim e do bom é uma estética que foi implantada aqui na nossa sociedade, uma estética europeia, entendeu? Que foi transplantada da Europa para o Brasil. E nessa estética europeia, o negro e o índio não é contemplado. Assim como grande parte da população brasileira também não. Então a gente tem que trabalhar isso na escola. Através de quê? Do toque, do elogio, das figuras. A gente tem que trabalhar o imagético na escola. Colocar figuras de negros, colocar figuras de pessoas pardas, dentro das suas características estéticas. Essa é a grande saída. É a representatividade. Isso. Se você tem só bonecas brancas e loiras e do cabelo liso na sala de aula, onde que a menina negra vai se enxergar? Quem ela vai achar mais bonita? Ela precisa ser representada. Como dito antes, gostaríamos de agradecer a presença de todos.
Gostaríamos de agradecer a presença das alunas do curso de Pedagogia, dos professores Théo, professora Laudiné, e como foi dito, dia 21 de março é um dia de luta, é um dia em que nós devemos repensar os nossos conceitos. Se você ainda tem algo em si de preconceito, de racismo, vamos abandonar, vamos repensar, vamos reformular tudo que nós acreditamos, começar a acreditar que o outro é tal qual você. Fica a dica, muito obrigado.